Bom dia a todos. Meu nome é Marco Federici Gomes, eu sou professor de Direito Processual da Escola Superior Dom Helder Câmara e da PUC Minas. E hoje é dia 9/6/2020 e eu vou apresentar aqui, nessa disciplina de Teoria Geral do Processo, quais são as causas de suspensão das ações cíveis, né? E eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo gravados e que, posteriormente, essa videoconferência vai ser disponibilizada, né, no YouTube para que vocês possam, para alunos que não estiveram presentes, para que eles possam ver o conteúdo da aula e, caso vocês queiram revisar o conteúdo, para que vocês, de fato, o façam. Quando a gente fala de suspensão do processo, né, então, a primeira coisa, eu já adianto para vocês que suspensão do processo não é suspeição de juiz. Suspeição é um vício de parcialidade do magistrado, um vício de parcialidade subjetiva do magistrado. Então, suspeição não é suspensão do processo. Ao falarmos de suspensão do processo, é considerado como sinônimo de sobrestamento. Então, quando o juiz profere uma decisão interlocutória num processo e escreve assim, faço exposto, determino sobrestamento da causa por 30 dias, por 60 dias, por 6 meses, essa suspensão significa que o processo vai ficar paralisado, ele vai ficar parado, né? E ele vai ficar paralisado até terminar aquela causa de suspensão. Atenção, a regra geral no processo civil e no processo penal é o impulso social. Então, o juiz tem que dar o trâmite material do procedimento para que ele chegue na fase de sentença e para que ele termine na maior brevidade possível. Isso é o princípio da razoável duração do procedimento. Agora, quando nós falamos de suspensão do processo, nós estamos falando que são hipóteses taxativas previstas em lei. Então, nós estamos de rol números clausos, né? E esse rol números clausos é o rol taxativo, em que vai deixar de viger o princípio do impulso oficial. Em regra, senhores, enquanto o processo estiver suspenso, é vedada a prática de qualquer ato processual, tá? Salvo a apreciação de tutela provisória de urgência, que são aqueles atos reputados urgentes para evitar o quê? Danos irreparáveis. Então, no artigo 314, nós temos essa definição. E aí, chama a atenção de vocês, né? Vamos lá para o artigo 313. No artigo 313, nós temos uma previsão bastante grande, né, das hipóteses de suspensão do processo. Né? Então, ó, vai lá, parágrafos, vários parágrafos, né, com casos diferenciados para cada hipótese de suspensão. Mas, quando a gente fala aqui no artigo 314, é isso que eu estou explicando para vocês. Durante a suspensão, não pode praticar qualquer ato processual, salvo para evitar dano irreparável. Então, seriam aqueles casos de tutelas provisórias de urgência. Tá claro, gente? Seja antecipatória ou ainda seja no caso de tutela provisória de urgência cautelar. Agora, nós temos uma exceção da exceção. E quando a gente fala, salvo no caso de arguição de impedimento e suspeição, para aqui, significa, então, que se eu arguir o impedimento ou suspeição do juiz, ele não pode apreciar nem sequer o requerimento de tutela provisória de urgência. Porque, para esse caso, aplicaria o artigo 146 do Código de Processo Civil. Então, se eu arguir um impedimento e suspeição de um juiz, vamos lá, vamos para cima, né? Nós temos o quê? Muitíssima atenção. Eu tenho uma previsão que, se por acaso for requerido um pedido de tutela provisória de urgência de um juiz, havendo arguição de impedimento ou suspeição, esse juiz não pode apreciar esse requerimento e ele vai encaminhar os autos para o seu substituto legal. Tá claro, gente? Então, isso é obrigatório. Tá bom, senhores? Nós temos que... Onde está essa hipótese? Tutela provisória era aqui no artigo 46.
se conhecerem determinada... Aqui, ó, enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Então, na hipótese, inclusive do artigo 314 do CPC, tá? Se for requerido, se for arguído o impedimento ou suspeição do juiz, o processo suspende. E se ainda, simultaneamente a isso, for requerido a tutela provisória de urgência, dentro desses autos que estão suspensos, aquele juiz, tá? Ele tem que encaminhar os autos do substituto legal para ele apreciar o requerimento de tutela provisória de urgência. Retirados esses casos de suspeição e impedimento do juiz, se for requerida a tutela provisória de urgência dentro dos autos suspensos, ainda assim o juiz pode conhecer dessa matéria. Claro, senhores? Só não pode conhecer nos casos de impedimento e suspeição. Tudo bem, senhores? E dito isso, nós vamos para frente, tá? Então, quando a gente fala dessas hipóteses, agora eu tenho que demonstrar para vocês os casos em que o processo suspende-se. E o primeiro caso de suspensão do processo, senhores, é pela morte da parte ou por perda de capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante ou de seu procurador. Então, muita atenção. Vamos começar aqui por perda de capacidade processual de qualquer das partes ou dos seus representantes legais. Já ensinamos isso no artigo 76 do Código de Processo Civil, que havendo perda ou incapacidade processual ou irregularidade de representação, o juiz deve suspender o processo, designando um prazo razoável para ser sanado esse vício, né? E aí, o que nós temos? Se for cumprida a determinação que cabia ao autor, o processo será extinto. Tudo bem, senhores? Se for descumprida a determinação que cabia ao réu, ele vai ser considerado revel. Se for por terceiro, e aí quando a gente fala de terceiro, eu chamo a atenção dos assistentes, do litisdenunciado, do chamado ao processo, do amicus curiae, não é isso? Do sócio na desconsideração da personalidade jurídica, ou ele vai ser considerado revel, ou ele vai ser excluído do processo. Revel seria o sócio na desconsideração, por exemplo, e o excluído do processo seria o caso do assistente. Tá? Quando o processo está em fase recursal, você suspende por prazo razoável. O que é um prazo razoável? 10 dias, 15 dias. Mas isso aqui vocês têm que saber que é um prazo judicial. É o juiz que define o prazo de suspensão nessa hipótese. Então, se a providência couber ao recorrente, nós vamos ter o quê? O não conhecimento do recurso, que é o que nós chamamos de juízo de admissibilidade negativo. Agora, se a providência couber ao recorrido, né, aí nós temos o quê? O desentranhamento das contrarrazões. Então, nós começamos com a hipótese de perda de capacidade processual, que é uma das hipóteses de suspensão, né, de qualquer das partes, ou do representante legal, ou do seu procurador. Então, capacidade processual, eu relembro a vocês, pode ser a capacidade de ser parte, ou pode ser ainda a capacidade postulatória. Em ambos os casos, nós estaremos aplicando o artigo 76. Por outro lado, quando a gente fala de morte, a morte envolve um procedimento prévio que nós chamamos de habilitação. Tá certo, senhores? Então, se uma das partes morre, tá? A morte pode ser causa de extinção do processo ou pode ser causa de suspensão do processo. Vai ser causa de extinção se o direito não for transmissível. Por exemplo, a esposa morre havendo em curso divórcio litigioso entre marido e esposa, extingue o processo, porque o direito ao divórcio é transmissível. Mas pode ser transmissível, como, por exemplo, a autora ajuiza uma ação de cobrança em face do réu, o autor morre, e aí os sucessores do autor vão se habilitar no processo com o objetivo de continuação em face do réu. Vocês estão acompanhando, gente? Então, essa é, de fato, o que nós chamamos de morte ou perda de capacidade processual. Atenção! O parágrafo 1º, ele fala claramente que o juiz suspenderá o processo na forma para que se faça habilitação
que é o artigo 689. E quando nós vamos lá no artigo 689, lá fala da habilitação, tá joia? Essa habilitação pode ser incidental ou litigiosa, e eu aconselho a vocês que vejam o vídeo que está disponibilizado no YouTube sobre o procedimento especial de habilitação. A gente sabe que, em regra, a habilitação é um procedimento especial de jurisdição comum, né? Se houver prova documental constante nos autos, a habilitação vai ser decidida incidentalmente. E é isso que fala o artigo 691. Então, a gente fala de habilitação incidental nos autos do processo, não é isso? Por quê? Na hora que o juiz toma ciência de que uma das partes morreu, ele tem que substituir aquela parte. Então, ele suspende imediatamente o processo até que haja a efetiva habilitação dos sucessores daquela parte falecida. Tá bom, senhores? E aí, os prazos de habilitação estão no parágrafo 2º, tá? E no parágrafo, no caso de morte. Tá joia, senhores? Primeiro, nós temos o prazo de habilitação. No caso do parágrafo 2º, envolve-se. Se não for ajuizada a habilitação dentro dos autos, que é a regra, primeiro você começa nos autos, e se ela precisar de dilação probatória, ela é desentranhada do processo e apensada porque ela tramita por conexão, tá joia, senhores? Na hora que ele toma ciência da morte, ele suspende o processo. Tá bom, senhores? E se houver falecimento do réu, tá claro, gente? Falecimento do réu, e sendo transmissível o direito, por quê? Vamos lá, na nossa ação de cobrança, réu morre, ele estava devendo 100 mil para o autor. Esse direito de crédito, ele é transmissível, não é isso? Nos limites da herança do falecido. Certinho, senhores? Então, o juiz vai determinar que o autor cite o espólio, tá joia, senhores? Ou seus sucessores individualmente, no prazo que designar. E esse prazo que ele designar é um prazo judicial com limites legais. E, no mínimo, ele tem que ser de 2 meses a, no máximo, 6 meses. Tá bom, senhores? Agora, por outro lado, quando morre o autor e é transmissível o direito, né, ele vai determinar a ação do espólio ou de algum sucessor, pelos meios de divulgação que ele reputar mais importantes, né, ou mais interessantes. Então, normalmente, ele determina uma intimação pessoal por oficial de justiça. Então, ele de um mandado de intimação, e esse mandado de intimação é levado pelo oficial de justiça ao endereço de algum sucessor. Como é que ele vai saber disso? Normalmente, o advogado que estava representando o autor, ele informa nos autos que ele morreu, junta a certidão de óbito e já informa quais são os sucessores. E aí o juiz determina essa intimação. Tá claro, gente? Muita atenção. Nós temos que esse prazo de suspensão aqui, ele vai depender do juiz, então vai ser um prazo judicial, tá certo? Então, e o juiz vai fixar esse prazo. E se por acaso não houver o cumprimento desse prazo, sendo o autor, ele vai extinguir o processo por abandono da causa por parte do autor. Tá joia? Vamos cumprir esse prazo. Agora, quando a gente fala de morte do procurador ou do advogado, de qualquer das partes, mesmo que tivesse sido iniciada a AIJ, que é a audiência de instrução, o juiz tem que suspender o processo. E o prazo para constituir novo advogado, senhores, é de 15 dias. Tá claro, senhores? E passado esse prazo, o juiz vai extinguir o processo sem resolução de mérito se a diligência cabia ao autor, não é isso? Ou vai determinar o prosseguimento feito à revelia do réu se a diligência cabia ao réu. Chama a atenção de vocês que não é comum de acontecer suspensão de processo por morte de procurador. Por quê? Normalmente, os advogados, eles atuam com outros advogados do escritório. E para ocorrer a suspensão do processo por morte de procurador, tem que haver apenas um procurador para aquele caso, para aquela parte. Tá claro, senhores? E aí nós temos outro caso de suspensão, que é o do inciso 2, por convenção de partes.
Quando nós falamos de convenção de partes, nós estamos falando que autor e réu se unem dentro do processo para, mediante petição intermediária, comum, conjunta, ou por meio de uma convenção processual, um negócio processual em audiência de conciliação ou audiência de instrução, eles decidem, autor e réu, suspender o processo. Normalmente, eles fazem isso com o objetivo, senhores, de tentar compor ou fazer a autocomposição de direitos. O que eu tenho que chamar a atenção de vocês? Que o parágrafo 4º, né, fala qual é o prazo máximo de suspensão por convenção de partes. E o prazo máximo de suspensão é de 1 ano. Perdão, é de 6 meses na hipótese do inciso 2. Tá claro? 1 ano seria para o inciso 5, que eu ainda vou falar, que são as questões prejudiciais. Então, muita atenção nesse prazo de suspensão, por acordo entre as partes, que não pode ultrapassar 6 meses, que é o prazo de suspensão. Além disso, nós temos o inciso 3, demonstrando que, se for arguída o impedimento ou a suspeição do juiz, o processo automaticamente paralisa, ele fica suspenso. E o prazo de suspensão depende de uma decisão a ser proferida dentro do incidente de suspensão, de arguição de suspeição ou impedimento do juiz. Primeiro, a parte vai arguir por petição escrita nos autos do processo 15 dias após a ciência da suspeição ou do impedimento, né? E vai apresentar uma petição fundamentada justificando a recusa do juiz. Tá claro, senhores? Se for o caso, ele junta rol de testemunhas. Na hora que essa petição é juntada aos autos do processo, os autos vão para o juiz. E o juiz pode reconhecer o seu impedimento, sua suspeição. Se ele reconhecer, ele já determina a redistribuição do feito ao substituto legal. E esse substituto legal, por exemplo, a primeira vara, o substituto legal da primeira vara de família é o juiz da segunda vara de família ou da terceira vara de família. E assim por diante. Tem vários substitutos previstos na lei de organização judiciária. Por outro lado, quando a gente fala em vara única, e aí eu tenho que falar para vocês do substituto legal de vara única, aqui na comarca de Bicas, ou na comarca de Bicas, que eu mencionei em aula anterior, o substituto legal da comarca de Bicas é o juiz da comarca de Mar de Espanha. Então, o processo sairia da comarca de Bicas e iria para outra comarca diferente, vizinha e limítrofe daquela comarca que somente tem um juiz. Agora, pode acontecer que o juiz não concorde com a arguição de impedimento de suspeição. E isso aconteceu recentemente, há uns 2 anos atrás, no Supremo Tribunal Federal, quando um ministro do Supremo não concordou com a sua arguição de impedimento para julgar determinada ação. E aí o juiz ele tem que se manifestar por escrito, autos, juntando documentos, e ele pode ainda, senhores, juntar o que nós chamamos de documentos e rol de testemunha. Tudo bem, gente? Então, ele faz isso com o objetivo de falar e comprovar dentro do incidente de arguição que ele, de fato, não é impedido ou suspeito para julgar aquela causa. Tá? Nós temos aqui, nesse caso, nós temos necessariamente, senhores, uma hipótese, tá? Uma hipótese de suspeição ou impedimento. Tá? Vamos respirar um pouco, eu estou falando muito rápido, né? Então, o juiz vai se defender dentro do processo. Ao se defender dentro do processo, ele vai apresentar suas razões pelas quais ele não se considera suspeito ou impedido. E aí ele vai poder juntar até rol de testemunhas e juntar documentos. Feito isso, ele vai determinar o desentranhamento da arguição de impedimento e suspeição, vai tirar de dentro dos autos, vai determinar a redistribuição, então vai gerar um processo em apartado. A verdade é que, se ele não concorda, ele primeiro desentranha e depois se manifesta.
e depois remete os autos para o superior hierárquico, que é o Tribunal de Segundo Grau. Então, se for uma arguição de impedimento de juiz federal, o TRF da região dele. Se for uma arguição de impedimento ou suspeição de um juiz de direito, vai para o Tribunal de Justiça do respectivo estado. E aí, na hora que o processo é distribuído ao relator do tribunal, ele vai declarar se ele recebe o incidente sem efeito suspensivo, e aí o processo volta a tramitar a partir daquela decisão do relator, que é comunicada por partes ao juiz de primeiro grau, ou se ele recebe com efeito suspensivo. E se ele receber com efeito suspensivo, o processo vai ficar suspenso sine die, sem dia, até o julgamento do incidente de arguição de suspeição e impedimento. Tá claro? E as consequências do julgamento de impedimento e suspeição estão nos parágrafos. Então, eu mostro a vocês que, na forma do artigo 313, a arguição de impedimento e suspeição não tem prazo. Ela pode ficar suspensa por anos o processo até a decisão do incidente de arguição de impedimento e suspeição. Seguindo, nós temos ainda outra hipótese de suspensão do processo, que é pela admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas. Isso aqui é chamado na doutrina de IRDR. O que é o IRDR? Eu vou dar um conceito para vocês. O IRDR é um processo de competência originária, né, que é ajuizado perante o Tribunal de Segundo Grau ou em tribunais superiores, com exceção do Supremo Tribunal Federal, que o objetivo é apresentar um precedente, criar um precedente judicial interpretativo em causas que versam questão exclusivamente de direito, né, que não seja de fato de direito, ou seja, que não demandem análise de prova, e que ainda tenha múltiplas ações ou uma multiplicidade de ações sobre aquele mesmo assunto, sobre aquela mesma controvérsia. Então, aqui nós estamos falando de demandas repetitivas, que é o que nós chamamos de conflito de interesses de massa, ou conflitos de interesses repetitivos. Para caber esse incidente, tem que haver risco à igualdade das partes, ou seja, tratamento desisonômico das partes, e risco à segurança jurídica. E o que é a segurança jurídica? A correlação de decisões diferentes em casos semelhantes. Porque, a partir do artigo 926 do Código de Processo Civil, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. E uma das formas de uniformizar a jurisprudência, mantê-la estável, íntegra e coerente, é por meio do IRDR, que está previsto a partir do artigo 976 e seguintes do CPC. Então, aqui fala do cabimento do incidente. O que eu chamo a atenção de vocês? Um incidente de resolução ele tem duas fases. Vocês vão estudar isso quando estudarem processos nos tribunais. Mas na primeira fase, eles analisam o juízo de admissibilidade do incidente, se ele é positivo ou negativo. E se ele for positivo, ou seja, coube o incidente de resolução, porque estão presentes esses requisitos legais aqui que eu falei para vocês, aí o relator do incidente vai determinar a suspensão de todos os processos que versam a idêntica controvérsia, né? Então, aqui nós temos o prazo de suspensão, porque aqui, ó, admitido o incidente, o relator pode suspender os processos pendentes individuais e coletivos que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. Tá claro, senhores? Mas eu chamo a atenção que o relator suspende todas as ações sobre o mesmo assunto, e esse prazo de suspensão, em regra geral, está previsto no artigo 980, porque ele fala que o incidente será julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre demais feitos, salvo réu preso e habeas corpus. Agora, superou o prazo do caput, a suspensão dos processos que versam idêntica controvérsia também fica prejudicada. E aí os processos voltam a tramitar. Salvo se o relator proferir uma decisão fundamentada, determinando o prosseguimento da suspensão por um período superior
a esse período de 1 ano após a admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas. E esse é o artigo 313, inciso 4, tá? Por quê? Não tem prazo de suspensão nessa hipótese. O que nós temos é o quê? A suspensão porque o incidente foi admitido, o IRDR, e depois dessa admissão, ele vai ficar, todas as ações vão ficar suspensas, aguardando a criação do precedente judicial, que vai ajudar na futura decisão de mérito que vai ser proferida naquela semana. Tá bom, gente? Então, notem que o parágrafo 1º já foi dado, que é a hipótese de habilitação. No parágrafo 2º é quando não foi ajuizada a habilitação. O parágrafo 3º é a morte do procurador. O parágrafo 4º fala do inciso 2, que é o prazo de 6 meses por convenção de partes. Agora, no inciso 3, depende da decisão do relator e é sine die o prazo da suspensão. A admissão do incidente de resolução é pelo prazo de 1 ano, tá? Salvo se o relator prorrogar esse prazo, que é possível, né? E aí a gente entra no inciso 5. Né? E o inciso 5 prevê as hipóteses de suspensão do processo por questões prejudiciais. Tá? E aí nós temos uma diferença entre questões prejudiciais internas e questões prejudiciais externas. Tá? Quando nós falamos, muita atenção, de prejudicial externa, nós estamos falando da letra A. Ou seja, quando o julgamento, a sentença de mérito, depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de uma relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Isso é o que nós chamamos de prejudicial externa. Tá bom, senhores? E considerada uma prejudicial externa é o próprio artigo 315. Porque se eu tiver uma ação penal em curso, tá, essa ação penal ela também é considerada prejudicial externa. Eu posso dar como exemplos o seguinte: uma ação penal, se houver a condenação criminal, já nasce o dever de indenizar. Isso é efeito imediato da sentença penal condenatória, além do lançamento do nome do réu no rol de culpados. Agora, vocês têm que saber que se ele foi condenado no processo penal, a única questão, a única matéria que você precisa discutir na área civil é o valor da indenização. Isso se faz por liquidação de sentença por artigos, também chamada de liquidação pelo procedimento comum, que no processo penal é chamada de ação civil ex delito. Tá já? Então, por esse motivo, a existência de uma ação penal, ela impede o prosseguimento da ação civil por um determinado prazo. Só esse prazo, o processo volta a tramitar normalmente e o juiz da vara civil vai considerar a existência da ação penal, né, no momento do julgamento da ação de indenização civil. Tá? Então, quando a gente fala desse caso, o artigo 315, como prejudicial externa, prevê o seguinte: se a ação penal não foi proposta, ou seja, não foi oferecida a denúncia ou a queixa-crime, tá? O juiz suspende o processo por 3 meses e aguarda o oferecimento da denúncia ou da queixa. Tá bom, senhores? Se por acaso, tá, nesse período de 3 meses não foi oferecida a ação penal, aí o processo civil volta a tramitar. Agora, se nesse período foi proposta a ação penal, o processo civil vai ficar aguardando mais 1 ano, tá, senhores? Até o trânsito em julgado da ação penal. Tá bom, senhores? Porque o efeito imediato da sentença penal condenatória, ela não ocorre só com a condenação no juízo criminal. Tem que haver também o quê? O trânsito em julgado dessa decisão. Porque só é título executivo judicial, né, a sentença penal condenatória transitada em julgado, que é aquela hipótese do artigo 515. Então, eu chamo a atenção de vocês sobre isso. Tá bom, senhores? Então, o prazo de suspensão por prejudicial externa é de 1 ano. Tá claro? E uma prejudicial externa é a própria ação penal.
E esse prazo está previsto expressamente no parágrafo 4º, na primeira parte, porque as hipóteses de suspensão do processo não poderão exceder 1 ano nas hipóteses do inciso 5, que são as questões prejudiciais que prejudicam a análise da sentença de mérito. Da mesma forma, se for expedida uma carta precatória essencial, senhores, à instrução do feito, o processo também pode ficar aguardando até 1 ano o retorno dessa carta precatória. E isso é o que nós chamamos de questão prejudicial interna. Tá bom, senhores? Você tem uma previsão, se não me falha a memória, expressa da carta precatória no artigo 379, 377, que fala a carta precatória, a rogatória, o auxílio direto suspenderão o julgamento da causa no caso previsto no artigo 313, inciso 5, a linha B, quando, tendo sido requeridos antes da decisão de saneamento, a prova neles solicitada for imprescindível. Se o juiz entender que a prova determinada na carta precatória é prescindível, ou seja, dispensável, não há suspensão do processo. Tá joia, senhores? E aí, a carta precatória ou a rogatória não devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo poderão ser juntadas aos autos em qualquer momento. Então, o processo continua sem suspensão, ou se passou o prazo de suspensão porque o juízo deprecado não apresentou ainda as provas necessárias à instrução do feito, então o processo volta a tramitar normalmente, e essa previsão está no próprio artigo 313, em seus parágrafos, então a gente volta lá. Então, lá no artigo 313, então ele volta a tramitar, e aí a carta precatória vai ser editada, né? E aí o juiz vai conhecer da carta precatória no momento de proferir a decisão. Se ele já tiver proferido a sentença, o juiz ele não pode mais alterar a sentença dele. Então, a parte vai ter que apelar e vai ter que argumentar a matéria do artigo 1014, né, que as questões de fato não propostas no juiz inferior poderão ser suscitadas em apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Então, atenção, tá? Se aquela prova produzida for de fato essencial, né, nós temos, então, a matéria sendo conhecida pela primeira vez no tribunal em supressão de instância. Então, eu chamo a atenção de vocês que o inciso 5 do artigo 313 diz respeito às questões prejudiciais. Letra A, externas, letra B, internas, que dizem respeito à produção de provas, né? E o prazo de suspensão está no parágrafo 4º, que não pode exceder 1 ano nas hipóteses do inciso 5. Então, vamos lá. Terminando. Já vamos acabando, né? Já estamos quase. As hipóteses mais difíceis já foram. E aí nós temos o inciso 6, que é motivo de força maior. Tá claro, senhores? E quando a gente fala... aquele dispositivo que fala que passou o prazo sem ter voltado a carta precatória e o processo volta a tramitar, é o parágrafo 5º. Tá joia, senhores? Então, vamos lá. No inciso 6, nós temos causas de suspensão de processo por motivo de força maior. Não existe previsão, tá? Não existe previsão. E eu posso dar o exemplo atual, tá? Em março desse ano, de 2020, o CNJ suspendeu todos os prazos de processo, e o trâmite de todos os processos físicos se inicia. Todos os processos físicos estão suspensos desde a resolução 308 do CNJ, tá? Até hoje. Então, tem 3 meses que os processos estão suspensos. E a partir de agora, né, nós vamos ter o retorno ao trâmite. Nós estamos esperando isso acontecer, né? E já tem uma indicação do CNJ que cada Tribunal de Justiça de respectivo estado vai definir o retorno às atividades forenses, a partir do dia 15/6. Eu já ouvi dizer que o Estado de Minas Gerais, TJMG, vai determinar o retorno no próprio dia 15/6. O Estado de São Paulo vai determinar o retorno a partir do dia 1º de julho. Então, o órgão especial do tribunal define o retorno. Eu posso dar outros exemplos de força maior. O que é força maior?
é algo que é previsível, mas inevitável. Então, no conceito de força maior, inclui-se também o conceito de caso fortuito, senhores. E eu já vi casos de suspensão de expediente sine die porque pegou fogo no fórum, tá? Na quarta vara civil de Contagem, alguns anos atrás, para falar a verdade, mais de 20 anos atrás, né? Eu já vi casos em Teresópolis, em 2013 ou 2012, que teve uma queda de barreira em Teresópolis, depois de uma chuva torrencial, e a cidade inteira foi soterrada, inclusive fórum. Tá? Já vi casos de força maior em função de iminência de acidente de barragem, tá? Em Barão de Cocais, no estado de Minas Gerais, esse ano passado teve. Então, atenção com relação ao motivo de força maior, que não prazo de suspensão. Aqui no inciso 7, nós temos um caso de suspensão que não persiste nos dias atuais, que seria, quando se discutir em juízo, questão decorrente de acidente e fatos de navegação de competência do Tribunal Marítimo. Esse caso de suspensão, ele existia aqui porque havia uma previsão no artigo 515 de que, tá, esse inciso 10, do que a sentença do Tribunal Marítimo, ela seria título executivo judicial. Mas houve um veto, né, por parte da então presidente Dilma sobre esse dispositivo. Então, a princípio, a mera existência de um processo administrativo perante o Tribunal Marítimo não vai suspender o processo judicial, salvo se, tá? Dentro desse processo administrativo do Tribunal Marítimo, né, nós tivermos o quê? A verificação de um fato, a apresentação de certa prova. Tá bom, gente? E aí pode ser considerada uma prova produzida nesse Tribunal Marítimo como se fosse uma prejudicial externa. E aí poderia haver essa suspensão do processo judicial até a decisão do procedimento administrativo no Tribunal Marítimo, se tá, for necessária a instrução do feito judicial. E aí eu faço referência ao prazo de suspensão do parágrafo 4, que seria de 1 ano, tá? As hipóteses do inciso 5. Somente nesse caso. Além disso, nós temos casos que o Código regula, casos de suspensão, e eu posso dar exemplo para vocês do caso de suspensão da execução por convenção de partes no processo de execução, ou quando, naquelas hipóteses do artigo 921, né, nós tivermos o quê? Recebimento dos embargos da execução com efeito suspensivo, quando o executado não possuir bens penhoráveis e assim por diante. Então, nós temos casos previstos na lei em que são deferidos efeito suspensivo ao processo, inclusive por meio de, muita atenção, de agravo de instrumento, né? Porque o relator pode atribuir suspensivo ao recurso e suspender o processo de primeiro grau, tá? Naqueles casos do artigo 995 do CPC, né, que demonstram no seu parágrafo único, claramente, que o recurso não impede a eficácia da decisão, salvo quando determinado pelo relator, havendo probabilidade de provimento do recurso e possibilidade de risco de dano grave ou de difícil interpretação. Tá bom, senhores? Voltando ao artigo 313, nós temos, então, seguindo ainda, né, hipótese de licença paternidade e maternidade para advogada, única advogada nos autos, e único advogado pai nos autos. Então, nós temos licença paternidade de advogada e licença maternidade de advogada e licença paternidade do pai advogado. Obviamente, único patrono na causa. Então, se são únicos advogados, aí nós temos esse prazo. E aí, essa uma lei aprovada pela então presidente Dilma em 2016, foi uma lei importante, tá, que alterou o Código de Processo Civil e reconheceu a licença paternidade e a licença maternidade nos autos. E aí vocês têm que saber o seguinte, que a licença maternidade é de 30 dias, dentro do processo. Para a advogada única. Para isso, vai ser contada a partir da data do parto ou da concessão de adoção.
vai ter que ser juntada a certidão de nascimento, no caso do parto, e o documento de guarda provisória para efeitos de adoção, no processo de adoção. Tá bom? Já, senhores? E ainda tem que ter o quê? Tá? Uma notificação prévia ao cliente. Então, pode ser uma notificação feita por e-mail, por carta com aviso de recebimento, comprovando que é de licença maternidade, tá joia, senhores? E tem que ter a resposta do cliente ou a ciência inequívoca. Tudo bem, gente? E além desse documento que tem que ser juntado no processo, vai ter que ser juntada a certidão de nascimento, não é isso? E ainda a DRV, que a gente chama de Declaração de Nascido Vivo, DNV, perdão, Declaração de Nascido Vivo. Você junta no processo, tá claro? E aí os 30 dias são contados a partir do nascimento, tá claro, senhores? No caso de pai, tem esses mesmos requisitos, mas o pai, o prazo de suspensão por processo será de 8 dias. Porque não é uma suspensão para todos os processos que tem. O advogado vai ter que juntar uma petição com um documento desse em cada um dos processos. Tá bom, gente? E a notificação feita ao cliente tem que ser pessoal ao cliente. Se o cliente não receber, vocês podem fazer também a notificação extrajudicial, que é aquela formulada em cartório de títulos e documentos. Tá claro, senhores? Títulos e documentos. Tá bom, senhores? Então, para todos os efeitos, era isso que nós tínhamos que falar de suspensão do processo. Eu remeto os senhores à leitura atenta da apostila, que eu disponibilizei no Moodle para vocês, porque é uma matéria cheia de detalhes, com vários prazos processuais diferentes, e por isso a gente precisa que vocês aprofundem na leitura do material que foi disponibilizado. Eu me coloco à disposição dos presentes para responder eventuais perguntas sobre suspensão de processo, e neste momento eu peço que se cuidem durante o período de isolamento social. Um abraço para todos, até mais.